Olá, damos início com este vídeo ao estudo do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Allan Kardec inicia o estudo tratando do tema fazer o bem sem ostentação. Ele coloca logo no início uma passagem do Evangelho de Mateus, que é assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Essa passagem está em Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4. Há duas situações bem claras, né? A pessoa que faz a boa ação e a mantém em segredo, e a pessoa que faz a boa ação para ser observada pelos homens. Essa questão está muito clara, né, nesse texto. Mas eu quero destacar alguns aspectos. Primeiro, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Quando nós falamos do vosso Pai que está nos céus, está falando da nossa consciência. Porque quando Jesus se refere a vosso Pai, ele está falando da consciência nossa, que é o nosso Pai, que é o quanto nós, como espírito, no nosso grau evolutivo, já conseguimos perceber de Deus, das suas leis. É a nossa medida, por isso é o vosso Pai. E o que esse que ele chama nosso Pai? Que recompensa pode nos dar a nós a nossa consciência? É a satisfação do dever cumprido. Esta satisfação é, de fato, uma grande recompensa, porque nos traz uma alegria que não se acaba, porque está no reino do eterno. Tudo aquilo que a gente faz e que está de acordo com a consciência divina jamais se perde. E ao conquistar, ao praticar aquilo que é eterno, permanece como uma conquista definitiva. É como se nós subíssemos um degrau nessa escada infinita que leva até Deus. Há uma satisfação que nunca se perde. Esta é a recompensa do dever cumprido, dever de consciência. Agora, quando fala assim, já receberam a sua recompensa aqueles que fazem coisas para serem louvados, observados e admirados pelos homens. Aí nós estamos no campo do ego, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, das coisas, das conquistas, das glórias deste mundo. E nem todas elas estão de acordo com a consciência. É verdade que, às vezes, conquistas nesse mundo também estão de acordo com as conquistas da consciência. Mas, em geral, nós fazemos por vaidade, nós buscamos admiração por orgulho, por egoísmo. Neste caso, nós estamos alimentando os impulsos egoístas, mantendo-nos prisioneiros no atual grau evolutivo em que estamos,
sem avançar na escala do progresso. E quanto mais nós demoramos para evoluir, mais sofridas serão as nossas encarnações. Porque Jesus disse: a quem mais foi dado, mais será pedido. A cada encarnação, nós evoluímos mais em inteligência e, em algum grau, também em moralidade. Por isso, quando nós não progredimos, nós ficamos parados na evolução. E isso nos traz sofrimento, nos traz remorsos, amarguras decorrentes de não fazer o bem que nós somos capazes de fazer. Então recebemos a recompensa do mundo, mas a acusação da consciência. Allan Kardec faz um comentário acerca desta passagem do ensino de Jesus. Ele fala assim: em fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto para encarar as coisas de mais alto do que o faz os vulgo, mister se torna a abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes, nos homens, do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à vida futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Desta passagem, eu quero destacar a palavra renúncia. Isto é importante, olha só. Para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens. Para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens. Olha, fulano é uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa, né? Ficamos todos satisfeitos de ter sido elogiado, de ser bem visto para as glórias deste mundo. Mas ele diz aqui, para renunciar a esta satisfação. No vídeo anterior nós comentamos sobre sacrifício, não é? O sacrifício mais agradável a Deus é aquele sacrifício que nós fazemos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. É sacrificial, de fato, porque nós gostamos, o nosso ego gosta de ser admirado, de ser louvado, de ser colocado acima dos demais. Este é o trabalho do ego. Agora, isto nos mantém presos ao nível evolutivo no qual estamos. Nós não evoluímos se nós ainda alimentamos este estado, a estas conquistas, a estes valores. Isto nos mantém sem evoluir, não é? Agora, é preciso renunciar, ele fala aqui, renunciar à satisfação. É sacrificial. Renunciar à satisfação de ser admirado, de ser aplaudido, de ser elogiado, para nos mostrar mais poderoso, né, melhores e tudo mais. Isto é vaidade. Renunciar a isto é sofrido, porque nós gostamos disso. São as coisas deste mundo. Agora, quando a gente renuncia a isto, fazer o bem, mas sem demonstrar a ninguém, que ninguém fique sabendo, fazer isto em segredo, isto é um sacrifício. Preciso renunciar. Dizem que espíritas gostam de sofrer. Negativo. Quando a gente consegue renunciar, quando a gente consegue levar a bom termo estes sacrifícios do ego, isto,
quando a gente retorna à pátria espiritual, após a vida nesse corpo, nós vamos ser vistos como realmente somos. Não há como esconder. Aqui na Terra a gente disfarça, não é? Aqui tem a máscara, a aparência, as pessoas não percebem, nós disfarçamos, fingimos, etc. Quando a gente retorna à pátria espiritual, aqui ele chama de vida futura, não tem como fazer isto. É o como nós somos, isto transpira de nós. Nós não temos como esconder, não é? Então, quando a gente renuncia àqueles sacrifícios do ego, são conquistas da alma, conquistas morais, e seremos vistos no retorno à pátria espiritual com grande alegria pelos nossos entes queridos, porque fomos submetidos a provas e a expiações e vencemos, e voltamos como vencedores, vencedores de nós mesmos. Por isso que Jesus fala ali, não saiba a mão esquerda o que faz a direita, porque isso é uma conquista do espírito. E a cada conquista espiritual, nós damos um passo de elevação na conquista do reino de Deus. E isto estará bem evidente, primeiro para nós, perante nossa consciência, e à vista de todos, quando retornarmos à pátria espiritual. Não é? Allan Kardec, ele traz alguns casos em que a pessoa faz a beneficência, né? Pratica as boas ações para serem vistas e tal. Ele fala assim, numa das passagens, uma frase: quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? É um bem por ostentação, né? Há uma outra frase que ele fala também, destacando como que a gente costuma se comportar aqui na Terra, né? Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto ocultá-la. Ora, ora, ora. Podemos enganar as pessoas, mas não a nós mesmos. Isto aqui é hipocrisia. Não é uma mentira. Nós ainda estamos à procura de ser valorizado pelos valores deste mundo. Não há conquista espiritual nisso, não. Há uma outra frase que ele diz assim: e qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aqueles que o recebem? Sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se vota para beneficiá-lo. Isso é horrível, porque você leva um benefício à pessoa e cobra pesado da pessoa, que ela reconheça que você foi um benfeitor. Isso é humilhante. Esta é uma situação absolutamente deplorável, não é? Isto aí não é nem o caso de ocultar a mão que dá, é uma coisa horrível. Depois ele destaca mais para frente situações em que a verdadeira caridade, né? Ele diz assim, a verdadeira caridade, a prática das boas obras, né? Estamos falando desta situação. A verdadeira caridade é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Então veja a relação entre o que pratica as boas obras e o beneficiado dessas obras. O cuidado de quem pratica as boas obras realmente faz por um ato de amor, não é? É ser benevolente para com todo, benevolente
na verdadeira acepção dessa palavra, para que o beneficiado não se sinta, em absoluto, qualquer grau de humilhação, até você transformar aquele benefício não em esmola, mas em um trabalho digno que a pessoa possa ser beneficiado à custa do seu próprio trabalho. E ele conclui numa frase, o Allan Kardec, que envolve essa situação de caridade, de prática das boas obras, não é? Não saiba a mão esquerda o que dê a sua mão direita. Ele olha só a que ponto pode chegar esta relação entre o benfeitor e o beneficiado. Olha só, a verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. A pessoa está necessitada, o benfeitor se coloca numa situação em que o beneficiado se sinta um benfeitor daquele que pratica a boa obra. Isto é a situação última da bondade humana, da benevolência, não é? Do amor para com o próximo, no seu sentido mais elevado. E o tema, Allan Kardec conclui assim: eis o que significam estas palavras, não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Nós vamos concluindo, então, esta rápida análise do início do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, sobre o assunto fazer o bem sem ostentação. No próximo vídeo, prosseguiremos o estudo deste capítulo com o tema Os Infortúnios Ocultos. Até lá, então, e fiquemos com Deus.